nós terminar o assunto. Terminamos já. Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 28 de julho de 2025, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido para a secretária Cirlei Amália Sossimayer Strack. Boa noite a todos. Josué, capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Até aqui, palavras do Senhor. Coloco em discussão a ata número 15 de 2025, da sessão ordinária número 13 de 2025, realizada em 14 de julho de 2025. Em votação, a ata número 15 de 2025, da sessão ordinária número 13 de 2025, realizada em 14 de julho de 2025. 8 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Ofício número 218 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projetos de lei para apreciação. Projeto de lei número 41 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante formalização de termo de fomento, repasse de recursos financeiros à associação sem fins lucrativos para consecução de finalidades de interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 42 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o exercício do comércio ambulante de alimentação e congêneros em logradouros e vias públicas no município de Vitor Grefe, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de lei número 43 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurial para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Projeto de lei número 44 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar escritura pública de doação de bem imóvel à empresa Coemac Industrial Companhia Limitada. Leitura do expediente recebido diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura do expediente expedido pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de lei número 40 de 2025, de autoria do vereador Elton da Rosa, progressistas, que declara e institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do Poder Legislativo no município de Vitor Grefe e da outras providências. Projeto de lei número 45 de 2025, de autoria da vereadora Júlia Kuhn, PDT, que dispõe sobre a concessão de honraria à pessoa idosa, voz participativa, no âmbito do município de Vitor Grefe e da outras providências. Requerimento número 45 de 2025, de autoria da vereadora Suzana Kaiser, progressistas, que requer à mesa diretora, depois de discutido em plenário e se aprovado for, que seja encaminhada ao Executivo Municipal
a proposição para a implantação de um programa municipal de atendimento especializado com foco na terapia ABA, análise do comportamento aplicado. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo primordial assegurar a afetiva inclusão e o desenvolvimento integral de alunos com transtorno de aspecto autista na rede municipal de ensino de Victor Greff. A proposição para a implantação de um programa de atendimento especializado com foco na terapia é uma medida estratégica e urgente, sustentada por argumentos técnicos, legais e sociais, profissionais especializados na terapia ABA para atender os alunos de forma complementar, prestar auxílio e orientação aos professores da rede municipal de ensino sobre o manejo adequado destes estudantes. Base legal e constitucional. A inclusão é um direito fundamental à Constituição Federal, em seu artigo 2005, assegura o direito de todos à educação, visando pelo pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência reforça esse princípio, garantindo em seu artigo 28 que as escolas devem oferecer recursos de acessibilidade e apoio para garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência como TEA. O Plano Nacional de Educação, em sua meta 4, estabelece a necessidade de universalizar o acesso à educação para o público-alvo da educação especial, para a garantia de atendimento educacional especializado. A oferta de terapias comprovadamente eficazes, como a ABA, alinha-se diretamente a essas diretrizes nacionais, consolidando a responsabilidade do município em promover um ambiente educacional verdadeiro e inclusivo. 2. Eficácia e reconhecimento científico da terapia ABA. A terapia ABA é, atualmente, a intervenção mais reconhecida e estudada para o tratamento de pessoas com TEA. Para que essa abordagem seja eficaz, é imprescindível que os atendimentos sejam realizados por profissionais especializados, treinados e certificados em terapia ABA. A aplicação da ABA em ambiente escolar, com a devida qualificação profissional, pode reduzir comportamentos desafiadores e aumentar a frequência de comportamentos socialmente adequados, melhorar a comunicação verbal e não verbal, permitindo que o aluno se expresse e interaja de forma mais eficiente, promover a autonomia e a independência, preparando o indivíduo para a vida adulta. 3. A importância da orientação e do manejo adequado. A inclusão efetiva do aluno com TEA não se limita apenas ao atendimento terapêutico individual. É crucial que o ambiente escolar, como um todo, esteja preparado para apoiar esses estudantes. Para isso, é oportuno que os profissionais especializados em terapia ABA, além de realizarem os atendimentos diretos com o aluno, também ofereçam apoio e orientação contínua aos professores. Esse auxílio permitirá que os educadores compreendam as especialidades do comportamento de cada aluno, saibam como aplicar estratégias de manejo eficazes em sala de aula e promovam a socialização e a participação de forma mais inclusiva. O resultado será um ambiente escolar mais preparado, seguro e acolhedor para todos. 4. Impacto econômico e social positivo.
O investimento em atendimento especializado não é um custo, mas sim um investimento social a longo prazo. A ausência de suporte adequado sobrecarrega as famílias, impacta a saúde mental dos pais e pode resultar em evasão escolar e a necessidade de suporte social contínuo no futuro. Ao contrário, o acesso a terapias precoces e eficazes diminui a necessidade de intervenções mais complexas na vida adulta, reduzindo a dependência de serviços públicos e promovendo a inclusão produtiva. Diante do exposto, a implantação de um programa de atendimento para alunos com TEA, com a oferta de terapia ABA, os profissionais especializados, não é apenas uma questão benevolência, mas um imperativo legal, ético e social. É um compromisso de nossa gestão em construir um município mais justo, equitativo e verdadeiramente inclusivo. Mais justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 45, 2025. Está com a palavra a vereadora Souza. Boa noite a todos. Tentei, então, exemplificar bastante na minha justificativa essa questão do programa, tendo em vista, então, a demanda de autistas, né, no nosso município e a crescente demanda também. Sei também de todo o atendimento que já é disponibilizado, tanto pela Secretaria de Saúde quanto pela Secretaria de Educação. Né, esses alunos têm terapia, têm atendimentos que são importantes, são necessários, mas então buscando algo a mais, que acho, né, que é interessante sempre se buscar mais, pois a necessidade também de algo novo sempre é importante nesses casos. Então, busquei também em outros municípios vizinhos, alguma iniciativa, né, que estivesse já em andamento. Busquei saber, então, da contribuição, né, desses programas, e sim, então, tive esse retorno, né, de quão importante é essa terapia, então, que cito, né, nos casos de autismo, algo que contribui não só e muito, né, para a criança, mas também para a família, no entendimento, né, e no manejo desse filho, né, também para a escola, porque há uma troca, né, entre a escola e esse profissional também, com uma contribuição quanto ao manejo, como se lidar em situações, né, que acontecem. Então, tive esse retorno positivo, né, ainda, então, dessa terapia, né, que muito se fala, é algo novo, né, há profissionais ainda, né, buscando graduação nisso, né, então, também dessa terapia, algo muito positivo, que traz muitos resultados. Então, encaminho ao executivo, né, que se aprovado for, então, peço, né, um olhar especial, em especial também para a Secretaria de Educação, né, para que esteja realmente olhando para isso e buscando, né, a viabilidade. Todo programa que se implementa necessita, né, um estudo, necessita planejamento, então que isso possa ser feito, né, e realmente seja implantado, né. Me coloco também à disposição para contribuir mais, né, nesse planejamento, nesse estudo aí. Seria isso. Vereador Ivanir, está com a palavra. Boa tarde, boa noite a todos. A vereadora Suzana, eu quero aqui dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. E quero dizer e torcer para que o seu pedido seja atendido pelo Executivo Municipal. Porque no ano passado eu fiz uma indicação extremamente semelhante a essa, não só com relação ao autismo, mas também às outras síndromes, entre as quais eu coloquei também o autismo, que realmente, né, muitas mães, principalmente, pais, famílias, falavam com a gente, e hoje falam, né, de que precisaria ter uma preocupação maior com isso. Aí fiz a indicação aqui pedindo exatamente isso, que fosse desenvolvido um programa especializado para enfrentar essas situações como o autismo e outras.
sugerindo inclusive essa qualificação, esse trabalho, não exatamente com essa terapia ABA, que eu não citei essa especificamente, né, mas que deveria ter uma preocupação especial, inclusive com o treinamento de professores, para fins de ser um diagnóstico, conseguir ter uma visão de um diagnóstico precoce de eventuais crianças com possíveis deficiências que ainda não estavam exacerbadas. E a resposta que tive foi de que não precisava o município fazer nada mais especializado além do que já estava sendo feito. Tive essa resposta do executivo e posso trazer essa resposta. Fiquei triste, né, porque uma resposta, não, se está sendo feito tudo que o município pode fazer em atenção, ou quando não encontra-se uma solução com profissionais daqui, é dado o encaminhamento devido para atendimentos em regionais que o próprio Estado oferece, então está bem, mas eu sei que não está bem, né? Que aquilo foi uma resposta apenas, na prática é diferente. Então fico muito feliz, vereador, e pode contar comigo, sim, alguma coisa eu puder ajudar, para que de fato o Executivo viabilize uma prática eficiente com relação a fazer esse atendimento especializado, entende? Eu acho que isso seria muito importante e certamente é de fundamental para muitas crianças, jovens, adultos, inclusive, né? E as famílias e a nossa comunidade. Então, meu voto, com certeza, é favorável a sua proposta. Pode falar, senhora vereadora. A senhora tem 2 minutos ainda. Então, com essa questão, sim, e tenho certeza de que muito é feito, né? Muitos atendimentos já se tem, mas como também coloquei, eu acho que nunca se tem tudo que pode ter. Eu acho que sempre há algo a mais para se fazer. Então, né, essa é uma questão de que não é ofertada ainda e seria, né, essencial, seria fundamental para essas crianças. Então, vamos juntos buscar por isso. Em votação, requerimento número 45 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passa agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Começamos por o vereador Luciano. Tem um pedido, presidente. Eu gostaria que fosse enviado, através da vossa presidência, um ofício parabenizando o Esporte Clube Vitória pelos seus 80 anos de vida esportiva em nosso município. Eu estive ontem na comemoração, tivemos colegas presentes também, e realmente foi um evento muito, né, de sentimentos, de alegria, de, né, tristeza, algumas pessoas de familiares que já não estavam mais lá presentes, fundadores, né, jogadores, ex-jogadores, enfim, comunidade em geral. A comunidade mostrou realmente que o Vitória é uma equipe unida, trabalhadora. Fomos muito bem servidos lá e desejamos, então, presidente, né, para ser mais curto e objetivo, que seja enviado ofício, então, parabenizando a equipe pelos seus 80 anos. Seria isso, vereador? Só isso. Vereador Ivanir. Nenhum pedido, presidente. Vereadora Júlia. Boa noite a todos. Eu tenho um pedido, sim. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício parabenizando o CTG Galdino Marques por representar o nosso município na cidade de Barrinhas, no estado de São Paulo. Era isso. Vereador Elton. Eu também gostaria de fazer um ofício para o Esporte Clube Vitória, onde inclusive fui jogador desse time. E o Luciano Dremer também já foi jogador lá. E mais pela comunidade, na comunidade de Poço Cerrito, né, que merece. Então não é 1, 2, 3 anos, são 80 anos de vivência ali, né? Então, parabéns ao Vitória e à comunidade de Poço Cerrito. E também gostaria de mandar um ofício ao coral do CRAS, que fez uma apresentação incrível ali
no pavilhão, né? Então, teve vereadores lá também presentes, né? Que mandasse um ofício parabenizando também o coral do CRAS, que é das vovós. Então, elas merecem, né? Então, seria isso, presidente. Vereadora Susan. Não tenho nenhum, presidente. Vereador Márcio. Queria fazer um pedido, presidente, que fosse então feito uma faixa de segurança na escola Cantinho do Amor aí. Eu presenciei agora alguns dias aí a alta velocidade dos veículos. Sei que já foi pedido por diversos vereadores, quebra-molas. Acredito que está em licitação, não sei se esse está junto, não está, mas pelo menos que fosse pintado então a faixa de segurança. Isso já demonstra que ali precisa ter um cuidado redobrado, ainda mais com pequenas crianças que estão ali. Nada impede uma criança vir na rua ali sem claro, que tem todo o cuidado, mas pode acontecer. Então que essa faixa aí já sirva de mais um alerta para a diminuição da alta velocidade que alguns, não nem todos, né, presidente, mas alguns passam. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Vereadora Sirlei. Não tenho nada, senhor presidente. Vereador Selmar. Tenho, presidente. Também, como o vereador Elton e o Luciano, né, para os parabéns aí para o Vitória, né, pelos 80 anos, né. Então, parabenizo pela festa que fizeram, né. E também os parabéns pelas tantas diretorias que passaram, né, por causa dessas diretorias que segue o clube, né, em andamento ainda, né, e fazendo essas festas aí nas comunidades, né. Também faço um pedido ao Dyer sobre os buracos na pista 223. Então, fazer essa operação aí, tapa-buraco, que tem bastante problema na rodovia, né. E também as placas de sinalização, bastantes placas caídas, e então para fazer essa parte aí. E as placas também na 142 também, né, bastante placas caídas, então fazer esse restabelecimento aí das rodovias. Seria isso, presidente. Então passamos agora ao espaço do pequeno expediente. Está abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Tribuna Livre, não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passando para a ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo ou do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 34 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, vereadora Serlei Amália Sosmeristac, do PL, que dispõe sobre a implantação do Programa de Saúde Integrativa no município de Victor Grefe, Procinvig, no âmbito do município e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 34, 2025. Está com a palavra a vereadora Sirlei. É um projeto, então, de lei, né, que visa o Programa de Saúde Integrativa no município de Victor Grefe. Né? Precisamos mudar, né, esse paradigma existente no município, que é tratar as doenças depois de contraídas. Né? Então, é preciso que a comunidade trate de forma preventiva. Né? O objetivo é evitar as doenças, aumentar a autoestima, melhorar rendimento escolar, redução do estresse emocional e da ansiedade, reduzir o déficit de atenção e hiperatividade, melhorar a concentração, ter melhor qualidade de vida. E no nosso município, então, já temos hoje em prática a auriculoterapia, que consiste na estimulação com agulhas, sementes de mostarda, objetos metálicos ou magnéticos em pontos específicos da orelha para eliminar dores ou tratar diversos problemas físicos ou psicológicos.
como ansiedade, enxaqueca, obesidade ou contraturas. Né? Nas práticas integrativas hoje, que já estão regulamentadas no nosso, em âmbito do Estado, e já são 30 práticas existentes, então, né? Entre elas, então, eu cito a fitoterapia, né, que é o tratamento de uso de plantas medicinais, né, os tradicionais chás, a cromonoterapia, que é o uso da harmonia das cores para a prevenção de tratamentos de doenças, a Shantala, que é a prática da massagem em bebês e crianças, temos a yoga também, que trabalha praticamente em seus aspectos físico, mental, emocional, energético e espiritual. E também a aromaterapia, que é bastante conhecida hoje, que é o uso dos óleos essenciais para promover o bem-estar e a saúde. Né? Então, são apenas alguns exemplos que eu cito aqui, mas, então, como já então, falei, são 30 que são regulamentados. Né? Então, dentre esses, acredito que o município pode optar em trazer alguns para o município, né? E assim como já diz no projeto, né, que que você precisa não esperar para tratar a doença, né? Você precisa prevenir, né? Acho que Em votação, o projeto de lei número 34 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. emenda modificativa número 4 de 2025 ao projeto de lei número 36 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, do PDT, que modifica a redação do inciso 1º do artigo 1º do projeto de lei número 36 de 2025, que autoriza a contratação de professores anos iniciais por período determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco em discussão a emenda modificativa número 4 de 2025. Está com a palavra o vereador Ivanir. Aqui se discute a emenda apresentada por mim ao projeto de lei 36, que prevê autorização para a contratação de professores de forma emergencial e temporária para trabalhar num aumento de turno, do desdobro de turno lá na Escola Marcílio Dias. Favorável à contratação temporária, apenas questiono aqui e apresento essa emenda para reduzir o tempo desse contrato temporário, que pelo projeto de lei apresentado pelo Executivo, ele é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Entendo que, e por isso propus essa emenda, de reduzir para 3 meses, renovável por mais 3 meses, tempo suficiente para que nós terminamos este ano letivo, né? E também, como o município encerraram hoje, inclusive, as inscrições, né, para o concurso público, então, em breve, teremos uma banca, né, de professores, inclusive para esse cargo aqui, dos professores de séries iniciais, que poderiam ser chamados no próximo ano, ou assim que for necessário, para suprir essas vagas aqui, né? Seja substituindo os professores já a curto prazo, ou depois, no próximo ano, se a administração municipal continuar, né, com esse aumento de turnos, enfim, se for uma política que for continuada lá. Então, por isso eu apresentei essa emenda apenas para reduzir de 12 meses, prorrogar por mais 12 meses, para 3 meses, prorrogar por mais 3 meses. Era isso. Em votação, a emenda modificativa número 4 de 2025.
Aprovada por 8 votos favoráveis, aprovada por unanimidade. Coloco, então, em discussão o projeto de lei número 36 de 2025, com a emenda modificativa 04/2025. Está em discussão o projeto de lei com a emenda. Não, em discussão. Em discussão. Em votação, então, o projeto de lei com a emenda modificativa. Oito votos favoráveis. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 37 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prorrogação de vigência do Plano Municipal de Educação. Coloco em discussão o projeto de lei número 37, 2025. Em votação, o projeto de lei número 37, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 38 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta a linha D ao inciso 1º do artigo 51 da Lei número 2136, de 13 de novembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 38, 2025. Vereador Ivanir está com a palavra. Eu quero aqui manifestar que já num outro projeto de lei que foi discutido nessa casa, que criava cargos em função gratificada, eu me manifestei contra votar esse projeto de lei. Na verdade, votei contra aquele projeto de lei, por entender que, como é um projeto que trata, que impacta, vamos dizer assim, que altera o plano de quadros e salários dos servidores municipais, nesse caso aqui, aumentando o número de horas do Serviço Procurador-Geral, que nesse caso aqui é um cargo de confiança, eu me manifestei que eu não concordaria em aprovar projetos de lei que alterassem esse tipo de situação, porque nós temos aqui a promessa de uma reforma administrativa, né, feita já há alguns meses atrás, no início do ano. Sabemos que existe já contratada uma empresa, uma consultoria, uma assessoria, uma consultoria que está elaborando, está desenvolvendo essa proposta de reforma administrativa, com a legislação toda necessária. Então, eu entendo que também nesse caso aqui, não é um projeto de lei com tamanha urgência que não possa esperar um pouco tempo, talvez uns poucos meses, aí, até que venha para nós, a Câmara de Vereadores, uma proposta de alteração no plano de cargos e salários, talvez do Estatuto do Servidor, enfim, tudo isso que trata é uma reforma administrativa. Então, meu voto, nesse caso aqui, sou contrário a esse projeto de lei. Está com a palavra o vereador Márcio. Muito bem, presidente. Eu vou usar a palavra para defender esse projeto de lei número 45, mas o vereador Ivanir está certo, ele é atrelado um ao outro, ele é atrelado ao número 39, o qual depois ele vai aumentar a carga horária, mas eu sou favorável, como eu discuti na comissão,
como foi colocado os fatos, pela seguinte situação, que o município tem diversos projetos em andamento, que tem o procurador jurídico, que é o municipal, que é o concursado, e esse procurador, que é o cargo de 20 horas, que está sendo proposto, mudando nas linhas, né, mudando ali, concedendo, para poder mudar depois, lá no projeto de lei, aumentando a carga horária. Por que aumentar a carga horária? Por causa da demanda de projetos de leis que estavam na fila de andamento, que tudo tem que ser muito analisado. E nós esperar chegar até essa revisão de cargos, com certeza poderia ser feito, sim, vereador. Concordo com o senhor, mas vai demorar um pouquinho, porque já foi para licitação, a firma já ganhou para fazer a revisão de cargos e vai demorar um pouco mais. Enquanto isso, os nossos projetos que precisam do jurídico, do aval, para dar andamento, para obras que foram paradas, que precisam parecer jurídico, a máquina que que foi para o conserto agora, que precisou parecer jurídico, tudo isso vem prejudicando o município, porque prejudica o município, prejudica o cidadão. Então, eu acho que nós poderíamos sim dar um voto de confiança em aprovar esse cargo. Se fosse colocado lá na frente e se colocado mais horas, não muda nada nós alterar agora. Não é para beneficiar A ou B, é para ajudar o município. Então, eu sou favorável ao projeto e peço que vocês analisem bem, no caso da votação, porque nós não estamos falando em ajudar um ou outro ou criando um FG. Nós estamos aumentando a carga horária, mas essa pessoa com certeza vai trabalhar mais. Ela vai receber um pouquinho mais, mas ela vai trabalhar mais também. Ela vai se pagar. Então, seria essa a minha contribuição. Sou favorável ao projeto. Muito obrigado. Tenho mais uns segundos? Tem, 3 minutos, 13 minutos. Não, vereador Márcio, eu entendo a sua preocupação. Eu poderia muito bem simplesmente aqui dizer, não, eu também sou advogado, eu acho importante, né, que tenha a colega advogada lá, que receba mais horas para trabalhar e seja remunerada por isso. Pronto, vou votar a favor. Mas eu não olho as coisas de forma assim, entendeu? Eu tenho que olhar as coisas de forma mais ampla. Eu vejo o município contratar tantos serviços, entende? De profissionais liberais, engenheiros, por exemplo. Nós temos engenheiro no nosso quadro de serviço de funcionários. E não é que quando precisa fazer um projeto, aumenta a carga horária desse engenheiro, entende? Tem se contratado, agora mesmo se contratou engenheiro, que era inclusive a ex-secretária aqui dessa Casa Legislativa, uma boa profissional, foi contratada, né, para prestar serviços, e assim são feitos contratos de fisioterapeutas, de médicos, contratos, né, para prestar determinados serviços sem necessidade de aumentar. Isso às vezes é uma coisa pontual, é momentâneo, é passageiro, né? Aqui mandaram ano passado projeto de lei para contratar inúmeros professores de séries iniciais, porque não queriam criar cargos, não queriam fazer concurso, porque talvez no ano que vem, que seria esse ano agora, não seriam necessários esses profissionais. Então não queriam colocar no quadro permanente, né, de pagamento, inclusive, professores que de repente não seriam necessários no próximo ano. Então nós concordamos com aquilo, né? Agora o raciocínio não é válido, né? Então eu acho que não é oportuno, não é o momento, né? Agora, se apresentar aqui um outro projeto, uma coisa mais ampla, de contextualizado, com outros servidores também, né, com outras remunerações também, como se promete, como se espera, como se quer, eu posso concordar. Hoje não. Era isso. Só uma réplica. Tem 2 minutos ainda. Só uma comparação, então, vereador Ivanir, com relação ao engenheiro, as demandas do município, mesmo em algumas épocas do ano, com certeza elas aumentam e diminuem. No caso, por isso que foi contratado já diversas vezes, já mais 2 engenheiros anteriores para ajudar também. E agora foi contratado, então, a Bárbara também pelo Comaja, para dar um suporte, porque nós tínhamos mais. Mas com relação ao jurídico, passa tudo pelo jurídico. Toda a parte administrativa e além
dessas partes de obras também. Essa demanda, ela não diminui, ela se mantém. Tem que se dar andamento, tudo passa pelo jurídico para ter o aval legal. Então, é totalmente diferente do engenheiro. Mas entendo a sua posição, né? Mas eu ainda peço para os colegas que é importante essa função. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vereadora Júlia, está com a palavra. Eu concordo com o vereador Ivanir e vou dar um exemplo assim do meu trabalho, né, do meu serviço. Quando uma prefeitura me contrata, né, eu tenho um valor X por mês. Então, se eu faço um trabalho a mais, né, me pedem para fazer um espetáculo, gravar um CD com as crianças, CD nem existe mais, gravar músicas, né, ou enfim, uma viagem de 2 dias com os corais, é aquele o meu valor, né? Então, eu acho que quando a gente faz as coisas, quando a gente é contratado e faz as coisas com amor, com excelência, pelo município que você está sendo contratada, né? Essa é a minha opinião. Em votação, o projeto de lei número 38, 2025. Quatro votos favoráveis, aprovado por maioria. Projeto de lei número 39 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a remuneração de cargo de procurador-geral do município, ampliando a carga horária e o padrão remuneratório mediante alteração da Lei Municipal número 1392, de 14 de março de 2012 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 39, 2025. Está com a palavra a vereadora Sirley. Sou contrária, então, à reestruturação de cargo do procurador-geral, porque também tenho a ideia de que precisa ser apresentada a reforma administrativa. Talvez em outro momento eu vá aprovar, mas hoje não aprovo porque vamos esperar a reforma administrativa. Sei que é importante, como o Márcio complementou, mas minha visão é que talvez no futuro a gente se arrependa desse voto. Então, vamos esperar a reforma administrativa, se apresentado, né? E caso contrário, assim seja. Está com a palavra a vereadora Ivanir. Presidente, eu não vou repetir todos os argumentos, né? Mas tudo aquilo que eu falei para o projeto anterior vale para esse, né? Apesar que aquele só muda a lei orçamentária, né? Esse aqui não, esse aqui autoriza especificamente aumentar a carga horária. Então, quer dizer, se esse aqui não for aprovado, o outro, ele está lá, vai ser alterado, mas ele não vai ser, vamos dizer assim, vai vigir plenamente, né? Então, meu voto, pelas mesmas razões anteriores, já expostas, é contrário. Muito bem, a fala que eu fiz antes, posso enfatizar que seria a mesma aqui, para não ser muito repetitivo, com o acréscimo de dizer que convido aos independentes da votação, espero que esse projeto passe, mas que compareça lá na parte onde estão os dois jurídicos e peçam peçam só sobre o que eu estou comentando. Com certeza eles vão mostrar um monte de processo que ainda está em andamento. Então, eu tenho certeza que nada disso que eu estou falando é em vão. Porque se fosse, eu também não sou favorável a estar criando cargos e aqui e ali, se não for interessante ao município. Porque nós temos que trabalhar num bem comum para o município.
E nós, não aprovando, eu tenho certeza que o município é prejudicado, sim, porque os projetos vão parar e não adianta sair fazendo vídeo aí mostrando as coisas, que as coisas estão embargadas, estão paradas. E para dar andamento, nós precisamos, sim, do amparo legal do jurídico. Então, eu tenho certeza que, se esse projeto não passar, não adianta vir na tribuna aqui querer cobrar do município, porque daí eu vou voltar aqui e vou lembrar muito bem que a opção tinha para ajudar a dar andamento. Quem ajudou a segurar, claro que a reforma tributária precisa ser, a reforma, desculpa, administrativa precisa ser feita. Eu concordo, está sendo feita. E nada mais do que eu sempre trabalhei para melhorar todas as classes, inclusive as primeiras classes, que são os motoristas, operadores, operário, que são os que menos ganham no município. Mas, agora, nós precisamos que esse projeto seja aprovado para poder ampliar mais a carga horária e ter mais atuação do jurídico ali, porque vai trabalhar 8 horas a mais. Com certeza, nessas 8 horas a mais, nós vamos ter muito e muito a ganhar com o município. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Eu tenho uns segundos? Tem, vereador. O senhor tem, sim, pode falar. Eu acho que todos os argumentos são válidos para defender uma ideia, né, vereador Márcio? Agora, vir aqui dizer que é, de certa forma, induzir, né, alguém, ou fazer alguém pensar que está ouvindo, talvez, essa transmissão, de que as obras embargadas são culpa da falta de advogado para dar parecer, o que o vereador não pode fazer vídeo mostrando essas obras embargadas, aí não, né? Deveria vir aqui o vereador da situação, explicar direitinho, item por item, por que essas obras não andam, por que as obras são suplementadas, por que existem aditivos a contratos, antes da obra andar, já andar um pouco, já tem aditivos, quanto é que está sendo gasto nessas obras e quanto ainda vai ser gasto. Não querer aqui dizer que o vereador agora não adianta fazer postagens de fiscalização, porque lá uma coisa está vinculada com o aumento de carga horária do advogado. Convenhamos, né, vereador? Aí não, né? O senhor tem uns minutos, acho, né, vereador? Justamente para esses aditivos, vereador Ivanir, precisa o jurídico para conceder, não é simplesmente pegar e aditivar sem que esteja o respaldo legal. E então é por isso que nós precisamos desses horários, né? E a senhora embargada, com certeza não foi o jurídico que embargou, foi porque as empresas não fizeram o que estava combinado no contrato. Então foram embargadas. Algumas estão sendo licitadas novamente, e para fazer a licitação novamente, passa novamente pelo jurídico, o qual o senhor também sabe, o senhor é advogado, o senhor sabe disso, que tudo passa pelo jurídico, nada passa sem ser pelo jurídico. Muito obrigado, presidente. Não falo mais hoje. Em votação, o projeto de lei número 39, 2025. Votação aprovada, 4 votos favoráveis. Projeto aprovado por a maioria. Dando continuidade, passamos então agora às explicações pessoais. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Ninguém falhou, tranquilo. Então, passa agora a palavra então, para o seu vereador Luciano. Está com a palavra, o senhor tem 5 minutos. Então, dizer boa noite então, às pessoas que nos ouvem pelas redes sociais. Eu gostaria de deixar registrado aqui, então, nesta noite, também sobre o evento do dia de ontem, então, né, no Esporte Clube Vitória. Novamente, gostaria de deixar registrado aqui, então, a presença de 2
jovens, garotos ali do interior, crias da casa, né? Então, gostaria de destacar para a comunidade regional e aqui de Vitória também, o futuro desses 2 garotos, né? Então, tive ontem com eles, né, o Gabriel Fulmer, que então é filho do Jair Fulmer, neto do seu Bruno ali, da Marilange, né, a mãe Marilange. Então, está se dirigindo para o Santos Futebol Clube, né? Todo mundo sabe que o Santos, time do Rei Pelé e do Neymar. E o Luan Fulmer Derens, né? Então, que seria primo dele, filho do Vanderlei, que reside no Tiúgo, mas a mãe é de Vitor Greff, que é a irmã do Jair. Meu Deus, é a... Não, Janice não, não lembro. A mãe dele, eu não lembro agora o nome dela. Mas, enfim, esse guri, então, está se dirigindo a um clube português de Portugal, para a União Santarém, né? Então, todo mundo sabe que Portugal é o time do Cristiano, o país do Cristiano Ronaldo. Então, nós temos 2 guris, então, no município de Vitor Greff, que estão se dirigindo, então, para clubes maiores, né? Saindo então, do Grêmio de Porto Alegre, né? Se dirigindo, então, ao União Santarém de Portugal, e o Gabriel Fulmer, que estava no Juventude de Caxias, então, está se dirigindo ao Santos Futebol Clube. Então, desejar sucesso aos 2 garotos, né? A gente sabe que é um sonho de muita gurizada aqui na nossa região e aqui do nosso município também. E vamos torcer, né, que tudo dê certo para esses jovens e que eles consigam realmente atingir seus objetivos. Cleonice é a mãe do Luan, então. E aí, né, que eles tenham sucesso, realmente a gente consiga então ver eles logo, logo na televisão. Seria isso aí, presidente. Muito obrigado. Vereadora Júlia, está com a palavra. Vamos lá, então. Eu quero agradecer ao Executivo Municipal por ter ido olhar a estrada lá na Cabanha Invernada, mas eu quero esclarecer assim, ó, que não foi a primeira vez que eu havia feito o pedido, aí a segunda vez que eu fiz o pedido aqui nesta casa, para daí, então, eu ir gravar o vídeo. E após esse vídeo, foram colocar as pedras, mas não no trecho que está comprometido. Esse trecho continua a mesma coisa. Foi colocadas as pedras perto da geral, o que significa que quando chove, o ônibus vem até ali para fazer a volta, pois não consegue descer até a propriedade. E o pai da criança precisa ir de condução própria para levá-la. Eu quero colocar também aqui a minha indignação. Eu não quero citar nome, mas o indivíduo que trabalha naquela propriedade me contou que questionaram ele de por que ele dar a entrevista. Eu, como vereadora, preciso e tenho o dever de fiscalizar. E eu não aponto. Como disseram aqui, que este cidadão não está criando gado. Para mim não importa, o problema não é se tem gado ou não tem lá. Também não importa se é lá no fim de Vitor Greff, como foi dito. Poderia ser no começo de Vitor Greff, é o nosso município. Eu quero dizer a esta casa que irei continuar fazendo vídeos para toda a população ter o conhecimento do que está acontecendo. E não só das situações críticas, mas também das conquistas que o nosso município vem desenvolvendo. Por exemplo, quero parabenizar a Secretaria da Saúde e o CRAS pelo lindo evento e organização do Encontro de Corais, que aconteceu quarta-feira. Parabéns ao Coral Exemplo de Vida pela sua linda apresentação. E também continuando a falar do CTG Galdino Marques, eu quero deixar um abraço e os parabéns para o patrão Cladimir, mais conhecido como 10, né? E também pela invernada, pelas apresentações que fizeram lá em São Paulo e por toda a sua equipe. O desejo de muito sucesso. Obrigada. Vereadora Cirlei, está com a palavra. Sobre o projeto de contratação, então, dos professores de turno para turno inverso para a Escola Marcílio Dias, né? Então, só comentar que sou a favor, sempre vou ser a favor quando se diz respeito à educação.
com certeza vai ajudar as crianças que estão com dificuldades na escola, né, essas aulas no turno inverso. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, estive conversando com o secretário da Educação, e onde a gente trocou muitas ideias, né, onde a gente tem uma ideia de fazer um diferencial na escola Marcílio Dias, né, porque hoje a Marcílio Dias é a única escola que ainda temos no interior do município, né, é uma escola que hoje está com poucos alunos, né, e acredito que se fizer um diferencial, se talvez trazer as oficinas que já era de anos atrás, né, que já tinha as oficinas em turno inverso, né, as crianças gostavam muito, e talvez outras opções, né, de oficinas. Naquela época tinha dança, tinha danças folclóricas, né, tinha a capoeira, né, talvez trazer curso de computação, trazer talvez teatro, né, que eu lembro que anos atrás na Geomac, né, tinha a Prof. Jane, né, que hoje já não leciona mais, mas lembro que o teatro era um diferencial na nossa cidade, assim, todos assim os alunos daquela época lembram com muito carinho da época dos teatros. Então hoje talvez precise, né, de uma atenção especial, né, para que as crianças consigam se desenvolver. Não se pode ter a opção de ficar à tarde, de ter um turno inverso, de ter um diferencial, talvez é uma opção boa para a nossa escola Marcílio Dias, então, né? Mas tudo é questão de ser estudado, de ver a viabilidade, né, e se possível. Também gostaria de parabenizar, que hoje é o dia do agricultor, né? Então, obrigada por cultivar, mais do que plantações, por cultivar vida, sustento e sonhos, que nunca faltem reconhecimento, respeito e apoio a quem planta com o coração. Nossa gratidão eterna a todos os agricultores do Brasil. Muito obrigada. Vereador Evanir, está com a palavra. Rapidinho, então. Eu hoje, na nossa comissão, pedi abaixo para estudo o projeto de lei 33/2025, que eu apresentei aqui, que diz respeito à padroeira do município de Vitor Grefe, Imaculado Coração de Maria, ser instituída como padroeira. Houve uma orientação aí, que a gente observou, de que o decreto-lei número 6 de 1968, aqui do município de Vitor Grefe, ele já tem 4 feriados municipais e de fundo cristão, religioso, né? E não é possível ter mais de 4. Então a gente vai ter que dar uma conversada com o prefeito, talvez, né? Porque tem um feriado que é nacional dentre esses, então é possível talvez alterar o decreto de lei para poder incluir, né, como feriado municipal. Ou então uma outra alternativa com um dia enfim, de outra forma de comemorar isso. Também quero dizer que estivemos na semana passada, dessa semana agora, com o prefeito municipal, junto com a colega Rita Vasconcelos, que já foi vereadora aqui nessa casa, né? E também com o representante do deputado Afonso Mota, entregando para o prefeito uma emenda parlamentar de R$100 mil para ser investido na área da saúde. Então, são mais R$100 mil. Outros dias tivemos ali também do Pompeu de Matos, também R$100 mil para o município de Vitor Grefe na área da saúde. Então, nós estamos aí devagarzinho conseguindo o que é possível. Participamos na outra sexta-feira aqui de uma reunião no auditório aqui de eventos Ivar Resler, né, de um trabalho ali com a Associação Comercial, onde eu observei que a representante do SEBRAE, que apenas mandou um áudio, né, colocou à disposição o SEBRAE para que possa ser feito cursos, né, aqui para pessoas de Vitor Grefe. E isso é muito bom, tomara que se tenha continuado nesses projetos, ainda que, como eu disse antes, né, infelizmente o município deixou de se habilitar para receber R$47.500 para fazer a capacitação
qualificação de pessoas aqui com programas do governo do Estado. Então, isso não é legal, né? E nessa palestra que teve ali, com a presença do prefeito, da associação comercial e outras pessoas tantas, né? Você falou muito na valorização do comércio local, né? Do comércio, dos prestadores de serviço. Aí eu pergunto assim, será que não seria possível a administração municipal ela também valorizar mais o comércio e os serviços locais, sendo que muito serviço, e quando eu falo isso, eu estou falando daquilo que é fora das exigências de licitação, né? Ou se usar modalidades de licitação que poderiam ser mais direcionadas e aproveitadas pelo comércio e pelos prestadores de serviço. Eu vejo que tem muitas compras e muitos serviços sendo feitos também em máquinas, compras pelo município sendo feitos fora do município de Vitor Greff, bem longe, inclusive, daqui de Vitor Greff, e que poderiam, dentro da legalidade, que é isso que a gente quer, né? Que tem que, logicamente, se preservar a legalidade, serem feitos e serem comprados, feitos serviços, né? Ou compradas mercadorias, compras, aqui dentro de Vitor Greff. Então, eu acho que o município está sendo, a administração está sendo um pouco assim descuidada com isso. Não, tudo tem que ser licitação, tudo tem que ser assim, 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 sendo que às vezes não, é possível fazer muita coisa dentro de limites de recursos, inclusive, né, para atender ao comércio e os prestadores de serviço aqui do município de Vitor Greff. Não vou citar aqui nomes e exemplos de serviços ou compras para não melindrar A ou B, né, mas que está acontecendo e está acontecendo bastante. Então, eu deixo aqui registrado isso e o executivo que pense se de fato isso está acontecendo e se não pode melhorar essa situação aí. Para nós, de fato, né, a partir daqui, a valorização do comércio e dos prestadores de serviços do nosso município. E, como já disse a vereadora Serlei, né, temos aqui também o dia do colono, né, do agricultor, do colono e do motorista. Não podemos deixar de passar em branco, né, de homenagear essas grandiosas classes, né, que tanto trabalham, atuam e produzem por nós, pelo nosso estado, nosso município, e, enfim, né, merece os nossos parabéns, e, inclusive pela sua persistência em muitos momentos difíceis aí que passam na sua profissão, no seu trabalho. Muito obrigado. Vereador Elton está com a palavra. Boa noite a todos, pessoal no plenário que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de falar, presidente, sobre a ida minha e do prefeito a Saldanha Marinho, onde tivemos lá com o Covatão, né, o milho 100%. Foi vários colonos aqui beneficiados, né, pelo governo do estado, né, com milho 100%, e também a participação do Volney Schreiner, que é o presidente do sindicato, também estava lá. Então, essa eu não podia deixar de passar para conversar assim. E então, quero dizer que foi um excelente programa, né? E foi beneficiado várias pessoas aqui no nosso município, né? Através da prefeitura e através do sindicato. E também gostaria de parabenizar o colono e motorista, né? Então, pelo seu dia, inclusive, sou motorista, meu emprego é na prefeitura, né? Funcionário e sou motorista. Mas gostaria de voltar de falar dessa comunidade, da Pós-Cerrito, né? Que nem o Luciano citou, uma comunidade aconchegante, né? E assim desfrutou de 2 jogadores, grandes jogadores agora, né? Estão iniciando, né? Inclusive participei desse time. Então, assim, mais uma vez quero dizer parabéns para essa comunidade, parabéns à diretoria, né? Que estão fazendo um excelente trabalho e que estão com o time, como é que se diz assim, jogando ainda, né? Então, isso que vale, né? Seria isso, presidente. Vereador Márcio está com a palavra.
Bem, presidente, então, eu me inscrevi para falar um pouco sobre a participação da Paulina Nassif, né, que ela foi convocada para ir em Rio de Janeiro, então, num torneio. Mas eu não poderia deixar de dar só uma contribuição na fala da vereadora Júlia, que podendo contribuir no que eu sei, eu gosto de esclarecer bem os fatos. Para mim não muda nada se a senhora quiser fazer vídeo, maneira de a senhora trabalhar, a senhora trabalha do jeito que a senhora quer e eu parabenizo, né? É a maneira que a senhora trabalhar bem tranquilo. Só que o que eu quis colocar na minha fala, e falo novamente, que logo depois do seu pedido, foi conversado com o prefeito, e o prefeito, falo de novo aqui, prefeito, a vice-prefeita e o vereador Elton foram lá na propriedade antes do seu vídeo ser postado nas redes sociais, no qual esse vídeo foi gravado provavelmente no dia que a senhora foi, um dia antes, eu imagino, a senhora não ia gravar uma semana antes e postar na outra semana. E ele, em momento nenhum, ele colocou que o prefeito foi lá. De repente ele podia ter dito, não, mas vieram aqui já ver meu problema. Só isso que eu quis dizer, que eles foram ver em loco e viram que a subida, volto a dizer, é um subidão, é um top. Lá se for botar brita, é pior. Se parar na subida, não sobe, né? Não sobe. Então tem que vir de baixo, firmezinho, embaladinho, que sobe. Tranquilo. Mas bem tranquilo. Só que eu não gosto de deixar as coisas, né? Fica meio no ar. Parece que eu quero criticar o seu trabalho. De maneira nenhuma. Eu parabenizo mais uma vez. É a sua maneira de trabalhar. Não falei dos outros que a senhora fez. Se eu quisesse criticar, eu tinha falado. Porque daí, de repente, se eu fosse um crítico, eu ia arrumar algumas coisinhas. Não falei de nada, né? Só falei desse específico. Muito bem. Passando, então, a Sensei e a mãe da Paulina tiveram aqui, conversaram comigo. Nós até pedimos para se encontrar aqui mesmo. A gente é mais difícil de ir lá em casa. Então, é muito importante o esporte. E a atleta, ela vai, então, via município, parece que vai conseguir o recurso. Só falta para a Sensei e para a mãe. E elas estavam, pelo menos, juntando um valor, elas queriam o total de 4.900, que é despesas da professora, da Sensei e da mãe. Mas o total de 1.700 já satisfaria, que daria as duas passagens de ida e volta. E eu disse que eu ajudo e vou ajudar. Se caso algum vereador e mais algum cidadão do município quiser ajudar para representar o nosso município, ela vai estar representando o Vitor Greff lá, nessa confederação, nessa disputa, nesse campeonato brasileiro de karatê. Então, é um orgulho muito grande para o nosso município. Se quiserem ajudar, é só procurar a mãe da Paulina, a Aura, e eu vou, para nós vereadores, eu vou colocar, se ninguém tem o contato dela, eu vou colocar no nosso grupo o contato, cada um ajuda direto, que ela vai saber quem que ajudou. Não é preciso para mim ou aqui na Câmara, dá direto que ela vai saber quem ajudou. E se pode ajudar, ajuda, e se não pode, tá bom também. Seria isso, então, e que já é uma vitória a Paulina indo para lá. Então, e se ela vier com algumas medalhas para o nosso município, é uma vitória ainda maior. Então, seria isso, presidente. Muito obrigado. Nada mais a ser tratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário e as que assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de agosto de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo de caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.